O ensinamento dessa tarde é muito simples, né? Nós vamos encontrar na Bíblia várias vezes a palavra geração ou gerações. O detalhe é que até Jesus, todas as vezes que a palavra geração ou gerações aparecia, ela tinha vários significados. Só que quando Jesus citou 3 vezes em 3 anos a palavra geração ou gerações, ela tem um significado diferente dos outros. Porque Jesus estava expressando um conflito de gerações. No primeiro momento, Jesus diz: ó geração incrédula. O que ele estava dizendo? Ele está dizendo que essa geração não acreditava da forma que a outra geração acreditava. Qual que é o nome disso? Um conflito de gerações. Depois Jesus disse: o que farei com essa geração? Ele estava dizendo que a forma de lidar com essa geração estava diferente da forma de lidar com a outra geração. O que Jesus estava falando? De um conflito de gerações. Portanto, hoje eu quero trazer essa realidade, que nós estamos vivendo um conflito de gerações em relação à palavra Pentecostes, batismo no Espírito Santo, efusão no Espírito Santo e avivamento. Claro que eu não sou Jesus, eu sou Moisés. Mas eu estou saindo de uma geração que é a minha e pregando para uma outra geração que não é a minha. Então eu me encontro igualzinho a Jesus, naquele sentimento que eu posso olhar a geração antes de mim e a geração depois de mim e fazer uma comparação. Volto a dizer, no Antigo Testamento, geração e gerações tinham vários significados, mas em Jesus não. Em Jesus, 3 vezes, ele abre a boca para demonstrar conflito. Parece que Jesus olha para as 2 gerações e percebe uma diferença gritante entre elas. E eu estou vivendo a mesma fase de observar a geração que me gerou e a geração que me escuta e ver que há uma diferença gritante entre as 2, e eu quero discorrer esse assunto aqui para nós. Por exemplo, a minha geração, o sonho de uma esposa é que o marido dela um dia entrasse no grupo de oração. Por quê? Porque se ele fosse num grupo de oração um dia, alguém ia colocar a mão na cabeça dele. Ele ia ser batizado no Espírito Santo. E aquela mulher tinha certeza de que uma noite, um dia que ele aparecesse no grupo de oração, ele seria totalmente transformado e voltaria para casa um homem novo. Não precisava de 2, 3, 4 grupos, nem 3, 4, 5 retiros. A luta daquela esposa é, se ele for uma vez, ele nunca mais será a mesma pessoa. Essa é a minha geração. A geração de hoje, caso o marido dessa senhora entre no grupo de oração, primeiro vai haver uma deficiência de servos que tenham peito para colocar a mão na cabeça desse homem e orar por ele. Porque a geração depois da minha tem medo de interceder, tem medo de orar, há uma deficiência. A gente vai ver que aquele homem foi pela primeira vez, a gente vai ver que ele não tem um pingo de noção dentro da igreja, a gente vai ver que ele é fruto da oração da mulher que sonhou com ele estar ali. Mas vai faltar alguém que tenha ousadia de provocar o batismo no Espírito Santo nele. Mas caso haja algum servo que promova esse batismo no Espírito Santo, ele vai chorar, ele vai dar um stremelique, ele vai arrepiar, ele vai sentir calafrio, as mãos dele vão suar, talvez ele vai até repousar e vai voltar para casa e nunca mais voltará no grupo de oração e continuará sendo o marido velho, o mau marido. Porque ele sentiu os sintomas do Espírito Santo, mas ele não sentiu os efeitos do Espírito Santo. Portanto, a geração anterior a mim é uma geração que às vezes não chorava, não arrepiava, não gritava, não repousava, não sentia o fogo, não dava soco no ar, não batia a cabeça, não tinha os bordões do Pentecostes, mas ela sentia os efeitos. Que efeitos são esses? A pessoa recebia o Espírito Santo, o homem velho morria e o homem novo nascia. O Espírito Santo era fecundo. A geração depois de mim, ela aplaude
compra, recebe a mão na cabeça, chora, arrepia, repousa, gosta, escuta, curte, dá like e não transforma. Porque ela não sentiu os efeitos, ela só sentiu os sintomas da presença. Existe algum erro nisso? Não. Só que sintomas não mantêm a pessoa de pé por muito tempo. Eu poderia chamar esses sintomas de emocionalismo, eu poderia chamar de características externas, poderia. E não é errado. Não é errado chorar, arrepiar, sentir fogo, coração disparar, pupila dilatar, ficar ofegante. Nada disso é errado, são sintomas. Mas se os efeitos do Pentecostes não entram na pessoa, mesmo que ela sinta um fogo, ela voltará para casa, a Cinderela vai virar abóbora e a pessoa voltará à mesma vida de antes, porque ela sentiu os sintomas, mas não presenciou os efeitos de Pentecostes. Digita para mim se você está entendendo a loucura que eu estou te falando. Eu nunca preguei sobre isso. Digita aí. Pergunta, fala para quem está do seu lado, você está entendendo? Você não está entendendo? Digita aí, digita. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Glória a Deus. Exemplo número 2, tá? Não comecei a pregação ainda. O sonho de uma mãe era que o filho dela, doido da cabeça, fosse no grupo de oração. Por quê? Porque se ela orasse 15 anos no dia que aquele menino fosse no grupo de oração, alguém ia pôr a mão na cabeça dele. Aquele menino ia fazer igual Saulo, ia morrer o Saulo e ia levantar o Paulo. E aquele menino ia parar de usar droga, ia parar de prostituir, levantaria um menino novo. Era o sonho de consumo da mãe. Se ele for um dia, ele vai ser batizado e ele vai ser transformado. E acontecia. Gente, eu vi homens entrarem bêbados no grupo de oração. E alguém orar na cabeça deles e sentir fedor de álcool. E terminar o grupo de oração com aquele homem sóbrio. E na semana que vem ele voltava. O álcool saía dele enquanto nós orávamos. A geração depois de mim, a mãe vai rezar. Se um dia esse filho dela, tá mãe, eu vou nesse troço. Se o filho dela for, vai faltar a ousadia de alguém. Que olhando aquele menino entrar, vai dizer, gente, é a única chance desse menino é hoje. Eu vou lá provocar esse batismo no Espírito Santo. Vai faltar? Vai faltar. Mas ainda que alguém vá lá provocar, ele vai chorar, ele vai arrepiar, ele vai amar, ele vai passar a seguir o Facebook, o Instagram, o YouTube do pregador da noite, do grupo de oração. Ele vai aplaudir, talvez ele vai dar até uma oferta na coleta, mas ele nunca mais vai voltar. E eternamente ele vai dizer, um dia quando eu fui lá no grupo da mamãe, eu senti um negócio gostoso dentro de mim, uma paz, foi muito legal, mas ele sentiu os sintomas, ele não sentiu os efeitos. Por causa disso, os sintomas o marcarão para sempre, mas não o transformarão a sua vida. Portanto, Pentecostes não pode ser traduzido em sintomas. Pentecostes precisa ser traduzido em efeitos. Os efeitos acontecem dentro da pessoa e os efeitos mudam a vida da pessoa. Os sintomas acontecem somente nas emoções, às vezes até somente no corpo. E então a pessoa sente como alguém que não está acostumado a beber e que bebe o primeiro gole e fica todo alegrinho, mas ela não está bêbada, ela só sentiu o sintoma do álcool. Os efeitos do álcool ainda não aconteceram. Então ela nunca mais vai voltar, a vida dela não muda e o Espírito Santo mostrou que estava chegando, mas não chegou. Isso explica por que às vezes uma esposa diz assim, o meu marido é um homem do fogo na igreja, mas quando ele volta para casa a gente tem muitos problemas. Significa que esse homem está vivendo dos efeitos, dos sintomas, não está vivendo dos efeitos, porque tem gente que nunca experimentou o fogo, mas foi transformado pelo Espírito. Mas tem gente que é fogo, mas quando volta para casa continua homem velho. Diga comigo, há uma diferença entre efeitos e sintomas. Pentecostes não é sintoma. Pentecostes é efeito. É claro que o Espírito Santo é Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não é culpado por nada disso que eu estou falando.
Portanto, a culpa, na teoria e na prática, é nossa. Né? Mas aqui é muito interessante a gente se perguntar, porque eu, que olho para as duas gerações, eu tenho um raciocínio humano, tá? Parece que o Espírito Santo não batiza mais ninguém. A pessoa vai sentar no nosso grupo, participar 5 semanas e vai suicidar. E não foi batizado no Espírito Santo 5 semanas. Na minha geração, a pessoa entrava com a carta pronta. E ao terminar o grupo, ela dizia, eu queria dar meu testemunho, já tinha escrito a minha carta, eu ia suicidar essa noite. Na minha geração, se sentiu os efeitos. Na geração de hoje, essa menina vai chorar compulsivamente. Alguém vai abraçar, vai dizer, Jesus te ama, mas ela vai suicidar. Porque ela sentiu o sintoma e não sentiu os efeitos. Eu volto a dizer, isso é errado? Não. A culpa é de quem? Deve ser nossa. Mas o meu desabafo aqui é, eu, Moisés, tá? Parece que o Espírito Santo não batiza mais as pessoas. Por isso que os nossos retiros estão cheios de gente que o pau quebra, mas a gente não vê na prática efeito. A gente só vê gente que ficou de sintoma. Então rodopia e taca toalha, e mão na cabeça e água. E volta a dizer, não tem nada de errado, são sintomas. Mas é necessário que a gente saia da superfície e vá até a água mais profunda. E na água mais profunda é o efeito de Pentecostes e não o sintoma de Pentecostes. Tá. Eu acho que você entendeu. Eu quero trazer, então, aqui alguns exemplos bíblicos de efeitos de Pentecostes. Desculpa. Se essas coisas que eu vou falar aqui não estiver acontecendo na nossa vida, então a gente está empolgadinho vivendo só de sintoma. Qualquer dia a gente vai rodar. Os efeitos, não, eles nos mantêm. Vamos lá. Primeiro efeito de Pentecostes. Arrependimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Pedro disse, arrependei-vos e sereis batizados no Espírito Santo. Então, olha que interessante, mas aqui existe um esquema bíblico maravilhoso. Primeiro, você se arrepende para receber e depois que recebe, começa a se arrepender todo dia. Então é arrependimento antes, durante e depois. Não é o que diz Ezequiel no capítulo 36? Eu arrancarei de vós o coração de pedra e colocarei no lugar um coração de carne, depois eu meterei em vós o meu espírito para que possais reviver. O que é que o profeta Ezequiel está dizendo? Que quando o Espírito Santo chega na vida da pessoa, ele provoca arrependimento. Uma palavrinha muito usada nos nossos dias, chamado quebrantamento. O que é quebrantamento? Quando o Espírito Santo chega na vida das pessoas, ele acusa, olha o sentido da palavra, acusa aquilo que você é. Ele não acusa o seu pecado, ele joga na sua cara, te coloca na frente do espelho aquilo que você é. É ou não é a oração do fariseu e do publicano? Enquanto um dizia, obrigado Senhor, porque eu não sou como Moisés, que é pecador, eu cumpro a lei. Do outro lado, o outro dizia, Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou pecador e eu preciso da sua misericórdia. Qual dos dois agradou a Deus? Aquele que disse, eu sou falho, eu sou miserável, eu erro todo dia, eu não sei tudo, eu não sou o dono da verdade. Moisés, mas você já tem 25 anos de caminhada, mas eu não sei porcaria nenhuma. Eu quero aprender, eu quero melhorar todo dia. Alguém me ensina, pode me corrigir, pode me chamar a atenção, me mostra a verdade, joga na minha cara o que está errado. Nossa, Moisés, você tem um coração maravilhoso. Gente, o Espírito Santo traz contrição, arrependimento. O Espírito Santo traz quebrantamento. E então a pessoa entra num estágio de reconstrução. O Espírito Santo mostra para ela quem ela é. Então, se a gente tem na igreja muita gente que chorou, arrepiou, tocou no Santíssimo, participou de missa de cura, repousou no Espírito Santo, mas é intocável, são pessoas que viveram nos sintomas, porque quem vive na parte prática do Espírito, nos efeitos, a pessoa gera contrição.
É o que diz a passagem de Jeremias 18, do barro e do oleiro. Na casa do oleiro, o oleiro está trabalhando com barro e não dá certo, ele joga água, e a exegese diz que essa água que vai borrifando para amolecer é o Espírito Santo. Por isso que nós, na igreja, trabalhamos após o batismo com essa ideia de aspersão de água, como arrependimento, contrição, perdão, pecado, miséria. Então o oleiro vai jogando água, vai amolecendo, vai jogando. A Bíblia diz que quando ele tenta de tudo, que ele vê que ele vai perder o barro, então ele quebra, pá! E ele junta os cacos, mete água e começa tudo de novo. É um trabalho de quebrantamento, de arrependimento, é um trabalho de reconstrução. Então o Espírito Santo faz você ser um marido melhor, faz você ser uma esposa melhor. Então você pede perdão, você reconhece quando erra, então você sabe ceder, você sabe reconhecer quando você foi mal. Então a pessoa que recebeu o Espírito Santo, ela não é arrogante. A pessoa que recebeu o Espírito Santo o tempo inteiro, ela está se acusando e não acusando pessoas, porque ela sabe que ela é muito mais miserável do que os outros. É por isso que o Senhor disse a Pedro, que depois escreveu no capítulo 5 da sua carta, dizendo que Deus resiste aos soberbos, mas dá todas as coisas aos humildes. Quem são os humildes? São aqueles que receberam o Espírito Santo e falou: gente, quem tem que mudar sou eu, o pior aqui sou eu, quem está começando agora sou eu, quem precisa de ajuda sou eu. Então a pessoa começa a entrar na presença de Deus como um cachorrinho que coloca o rabinho entre as pernas, sempre com a ideia de que eu preciso da sua misericórdia para poder sobreviver. O primeiro efeito de Pentecostes é arrependimento, é contrição, é quebrantamento, é uma autoacusação. Você começa a sua consciência te acusa. É uma autocobrança. Gente, eu preciso melhorar. Do jeito que eu estou falando não está legal. Da forma que eu me expresso não está legal. Eu não posso mais machucar as pessoas. Eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Esposa, me perdoa. Meninas, por favor, ensina o papai. O nome disso é Pentecostes. Segunda coisa que acontece com quem recebe um Pentecostes genuíno. Estou falando de efeito, não de sintomas. Senhorio. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ninguém é capaz de dizer que Jesus é o Senhor se não for sobre a ação do Espírito Santo. Peraí. Que Jesus é o Senhor, nós já sabemos. Por isso que nesses dias, dos 40 dias, ele mesmo disse: aquele que vem de cima, aquele que vem do céu é superior a todos, e o Pai conferiu a ele todas as coisas. Por isso que nós prestamos a ele um culto de latria. Ele é Deus, pronto, acabou, não tem conversa. Só que quem é capaz de declarar que Jesus é o Senhor? São Paulo está dizendo que é só quem está sob a ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai dizendo: gente, eu preciso me confessar. O Espírito Santo vai dizendo: gente, a forma que eu estou vestindo não está legal. O Espírito Santo vai dizendo: gente, essas coisas que eu assisto não é de Deus. O Espírito Santo vai dizendo: essas pessoas que eu sigo no Instagram não são de Deus. O Espírito Santo vai dizendo: esse tipo de coisa na novela não é para minha casa. O Espírito Santo vai dizendo: esse lugar que eu estou frequentando não é de Deus. Por quê? Porque você vai aplicando o senhorio sobre a ação do Espírito Santo. Nós poderíamos traduzir isso do grego. Paulo usa a palavra metanoia, é uma mudança de mentalidade. Então, na teoria, não precisava eu pegar o microfone e dizer assim: vocês que são namorados, que não são casados na igreja, vocês não podem ir para a cama, isso é pecado, o nome disso é fornicação, é pecar contra a castidade, quem peca contra a castidade não pode comungar. Não precisava, é vergonhoso isso. Eu poderia pegar o microfone e dizer: vamos pedir o Espírito Santo. E a gente dizia: vem Espírito Santo. De repente, tão cheio do Espírito Santo, o casal de namorado olhavam entre si e disseram: eu acho que eu não posso mais passar a mão em você e nem levar você em casa e entrar para dentro quando a sua mãe não estiver, porque eu estou tão cheio do Espírito Santo que ele proclamou Jesus Senhor da minha vida e do seu corpo. Então eu acho que não convém mais o tipo de namoro que a gente estava levando. Então não precisa alguém dizer para você: pare de beber. Não. Você pede o Espírito Santo e de repente você olha para o copo e diz: estou tão cheio que eu acho que não está cabendo mais nada. Não é o Moisés que vai dizer: larga essa novela, e você discutir comigo. É só saber assistir.
Não, era só a gente dizer, vamos pedir o Espírito Santo? Ô, glória! E você dizia, nossa, que coisa nojenta, eu não consigo nem, eu me sinto vergonha quando eu paro nesse canal. Por quê? O Espírito Santo faz você proclamar Jesus Senhor. E quando você proclama que Jesus é o Senhor, todas as outras coisas que não têm raiz nele, automaticamente perdem o gosto e o valor na sua vida. Então, como é que você me explica gente que chora, que arrepia, que vai em missa de cura, que aplaude, eita labacheiro, e continua namorando no pecado, assistindo coisa errada, continua bebendo, defendendo que não tem nada a ver, usando roupa curta, vai à missa quando quer, fala palavrão, não pode nem olhar para elas, mas é cheio do sintoma. Porque se o Espírito Santo trouxesse para ela efeito, ela largaria a mulher velha e entraria na mulher nova. Deixaria o homem carnal e entraria no homem espiritual. A verdade te ajuda a distinguir aquilo que é de Deus, isso é senhorio, e aquilo que não é mais. Então, é uma renúncia. Isso é efeito. Terceiro tipo de efeito que acontece no Pentecostes. Ele traz paz e gozo. Eu queria desde já que você soubesse que gozo se traduz em alegria, tá? 2 textos. Primeiro texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 52. Os discípulos estavam cheios de alegria no Espírito Santo. Então, alegria já aparece aqui. Romanos, capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e gozo, entre aspas, alegria, fecha aspas, no Espírito Santo. Então, se eu juntar os 2 textos, alegria, paz e gozo. Gozo é alegria é gozo. Portanto, a pessoa que recebeu o Pentecostes, ela não é pessimista, negativista, ela não tem baixa estima. Não, é o contrário, ela é feliz, ela tem paz, ela tem gozo, ela tem alegria, ela tem transbordamento, ela é positiva, ela é para cima, os olhos dela estão sempre adiante, ela é cheia de autoestima, ela é confiante. Por isso que viver perto de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo é mega agradável. Por quê? Porque a pessoa fica muito bacana, dá vontade de colocar num potinho e levar para casa. Então, se você é uma pessoa amarga, ranzinza, briguenta, pirracenta, sei lá, inventa aí os nomes que você quiser, isso não é efeito de Pentecostes. Talvez você está no sintoma. Eita glória, fogo, fogo, aleluia, vem. Oh, glória, nossa senhora, hoje foi do poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cala a boca aí, ó, o que você está falando de mim? Ué, mas acabou de receber o Espírito Santo e já... Portanto, a pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela é feliz. E aqui eu olho para as 2 gerações, eu acho que eu estou velho mesmo, eu olho para as 2 gerações. A minha geração, a gente tropeçava na calçada, estourava a cabeça do dedo, e a gente dava glória a Deus. Eita glória, tá igual Jesus na cruz, ó, só a bagaça. E no outro dia a gente estava lá no grupo de oração, um pé com tênis e o outro com faixa. O que foi? Tá glória, chutei ali a calçada, é Deus falando comigo, oh, aleluia. A geração de hoje, se estourar a cabeça do dedo, é 30 dias sem ir na igreja porque machucou. E é capaz de ficar magoada porque os irmãos da paróquia nem foram visitar e nem perguntaram o que aconteceu com ela, que ela sumiu. Está vendo a diferença das gerações? Então, o batismo no Espírito Santo traz paz e traz gozo, alegria, felicidade. Gente, os apóstolos eram homens felizes. Se você acompanhar Atos dos Apóstolos de 4 até 16, você vai ver as primeiras pregações, os primeiros milagres. O que eu acho mais lindo é que quanto mais eles apanhavam, mais felizes eles ficavam. E de repente alguém perguntava, por que vocês são tão felizes? Eles diziam, porque a gente está sofrendo a mesma coisa que o mestre sofreu. A gente nem é digno, então nós queremos mais sofrimento. Por quê? Porque significa que a gente está fazendo tudo que o mestre mandou. Ah, gente. Como é que você me explica, por favor, Estevão, o primeiro diácono e mate bíblico, tomando pedrada na cabeça e sorrindo? A Bíblia diz que ele sorria, igual boba. E pedrada comendo e ele feliz. Então nós estamos numa raça de carismáticos.
no sentido de carisma, não de renovação carismática. Nós somos uma raça de carismático, pirracento, beiçudo, bicudo, mal amado. Até as acolhidas da porta da nossa igreja são feias. É um povo que não sorri, que não é feliz. É um boa noite, um seja bem-vindo que não convence, porque a pessoa só está cumprindo escala, não é aquilo que ela é. Então nós vemos pessoas se pegando nos núcleos, porque é todo muito mal-humorado, é muita... Isso não é... Gente, o que mais chamava atenção na minha geração é que as pessoas que recebiam o Espírito Santo eram chamadas de gente feliz. Isso é tão bacana que na minha época, na minha geração, grupo de oração não era chamado de grupo de oração, era chamado de grupo de louvor. Por quê? Porque você ia lá para ser feliz. Cantava. Quem aí é dessa época? Quem é velhinho? Aí, igual eu. Louvemos, número 834. Vem louvar, encher de... Amém? Oh, glória! Pode aplaudir. 1308. Vejo nascer ao pôr do... Era mais ou menos 17 músicas. Oração era isso. Pregação, isso. Mas era o grupo do louvor. Você ia para ser feliz. Não era chamado música de animação. Era música de louvor. A gente vai na igreja para louvar a Deus. E sai feliz, e dança, e faz o minhocão, e faz trenzinho, e faz chapeuzinho. Hã? Quem aí pegou essa época? Vamos ficar de 2 a 2. Hã? Seu Senhor... Já rolava até forró. Nós éramos chamados de povo feliz. Mal interpretado porque puxava palma nos cânticos da missa. Ainda, todo mundo olhava tipo assim, que povo doido é esse? Olha o que eles estão fazendo passinho na missa. Mas o Pentecostes tinha essa característica de felicidade, de gozo e de paz. Quarto efeito de Pentecostes: intimidade. Olha aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Você vai pirar nisso aqui. Depois de terem jejuado o dia inteiro, o Espírito Santo disse: separai Paulo e Barnabé, porque eu preciso deles. Espera aí, quem disse? O Espírito Santo. Depois de terem jejuado o dia inteiro, o Espírito Santo simplesmente fez uma reunião e falou: separa Ciclano e Beltrano, porque eu já vou contar o que vai acontecer. Depois de Pentecostes, a relação deles com o Espírito Santo era relação tete a tete, de intimidade. Olha o outro texto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 12 a 13. Recebemos o Espírito Santo que vem de Deus, e ele nos ensina todas as coisas numa linguagem espiritual, com visão espiritual. Espera aí, o Espírito Santo ensina? Então o Espírito Santo é um pedagogo, é um professor. O Espírito Santo é um mestre. Fala com a gente. Portanto, a pessoa que recebe o Espírito Santo em Pentecostes, ela não recebe o Espírito Santo só no evento, só no Pentecostes, só no dia do grupo, não. É um casamento espiritual. Quando o Espírito Santo entrou em Nossa Senhora, ela foi desposada por ele, por isso que ela é chamada a esposa do Espírito Santo. Aconteceu ali na frente de Gabriel um casamento espiritual. Por causa disso, quando ela chega na casa de Isabel, o Espírito Santo que está dentro do ventre dela batiza o filho que está dentro do ventre de Isabel. Nossa Senhora não estava no dia de Pentecostes para receber o Espírito Santo, não. Ela já tinha recebido o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, nunca mais sai. É um casamento espiritual. Então você sai de casa para o grupo de oração cheio do Espírito Santo, pede para transbordar, volta cheio, trabalha cheia, casa cheia, educa cheia, paga a conta, dirige e continua cheio. E cheio é dia de grupo de novo e transborda de novo. Ou seja, entra uma vez e não sai nunca mais. O processo disso é intimidade. Então o grupo de oração é quinta-feira. Aí você fica mocorongo na sexta, no sábado, no domingo, no segundo, na terça, na quarta, na quinta, até 4 horas da tarde, parece que você está morrendo. Então você vai no grupo de oração e fala: vem Espírito Santo, aleluia, agora sim. Mas aí dá na sexta-feira, a Cinderela vira abóbora e as vidas voltam ao normal. Como assim? Isso não é mentalidade católica. Alguém pode me dizer, Paulo, que só participou de um grupo de oração na vida dele, que foi na sala da casa de Ananias, e recebeu o Espírito Santo uma vez só, e ficou cheio do Espírito Santo até a morte? Alguém pode me dizer do Pentecostes que aconteceu com 120 pessoas no cenáculo? Os apóstolos estavam lá?
E depois dali, cada um foi morrendo, cheio do Espírito Santo, até São João ficar na ilha de Pátimo, mais de 60 anos depois, cheio do Espírito Santo, porque o livro do Apocalipse, no capítulo 4, diz que ele era cheio do Espírito Santo e orava todo dia de manhã, na hora do Pentecoste, às 9 horas. Um grupo de oração na vida, e ficaram cheios para sempre, porque o Espírito Santo passou a dar a eles intimidade. A Bíblia diz que quando Paulo está indo para um lugar, o Espírito disse, não vai não, é cilada. Então ele mudou a rota. O Espírito Santo falava, brincava com eles, conversava com eles de dia e de noite, desde que amanhecia até a hora que anoitecia. Portanto, Pentecostes não é só no evento, só na vigília, só na missa de cura, só na adoração, só no Cheque de Jericó. Vamos lá clamar. Não. Clamou uma vez, entrou. E entrou para sempre, gera intimidade. Então você passa a agir com ele. E aí com ele vem sabedoria, vem discernimento, vem autoridade, vem olhos de águia, vem pureza, vem parresia, vem discernimento. Então você conduz o casamento, conduz os filhos, conduz o financeiro, conduz os problemas que vai aparecendo. Alguém pergunta, não sei como é que Ciclano aguenta. Não sabe como é que ele aguenta, o Espírito Santo é íntimo dele, conta tudo para ele, ensina ele e protege ele, dita as coisas para ele e ele faz. Isso é Pentecostes. Como é que você me explica? Fogo, glória e aleluia. E só faz besteira e briga em casa. E aí erra com o filho porque não sabia o que tinha que fazer. Como você não sabia? Se Jesus disse que quando o Espírito Santo vier, ele nos revelaria toda a verdade. Como você não sabe? Então, Pentecostes gera uma conduta de vida íntima. Quando a pessoa fica só nos efeitos, só nos fenômenos, e isso não acontece, às vezes ela se sente cheia do Espírito Santo de noite. Mas de dia ela não consegue acertar em nada. Digita para mim se você está entendendo. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo aí, Carolina, Eduardo, Micaela? Como é que é? Misericórdia. Isso é de Deus, hein? Estou orando nisso aí. Quinta coisa que eu estou chamando aqui de efeito de Pentecostes. Produz virtudes. Nós vamos entrar aqui agora na maior lista de pecados que tem na Bíblia e na maior lista de virtudes que tem na Bíblia. Eu não vou falar os pecados, que não é o assunto, eu vou falar só as virtudes. É Gálatas capítulo 5, versículo 22. Os frutos do Espírito, então na verdade é o Espírito Santo que põe isso nas pessoas. Você não nasce com ela. Esse fruto é do Espírito. Só quem recebeu o Pentecostes tem. Está entendendo você do Instagram? Caridade. O que é caridade? Amor. Então Pentecostes produz gente que ama. Não é gente que briga, é que ama. Alegria, já falei sobre isso. Não é isso? Paz, também já falei. Paz e gozo, paz e alegria. Paciência. Como é que você me explica alguém que é cheio do Espírito Santo que não tem um pingo de paciência? Sendo que a paciência acompanha o Pentecostes. Afabilidade, eu fiz até questão de olhar no dicionário. Afabilidade é cortesia e delicadeza. Traduzindo, a pessoa passa a se tornar educada. É fruto do Espírito Santo. Bondade, essa é bom. O que é ser bom? Ser bom é ser bom. Por isso que Jesus falou, quando alguém bater na sua face, seja bom, ofereça a outra. Se alguém chamar para andar 1000 covos, anda 2000. Se alguém quiser arrancar a capa da túnica também, ora por quem te persegue, abençoa por quem te amaldiçoa. Quando fores convidado para uma festa, não senta em primeiro lugar não, senta no último. Isso é ser bom, gente. Isso é bom. Fidelidade. O que é fidelidade? É uma constância. Eu sou casado há 18 anos. Há 18 anos eu sou fiel à mesma mulher. É uma constância. 18 anos amando e agradando a mesma mulher. Aí você vai num cerco de Jericó. Se você não sabe, o cerco de Jericó é 7 dias para a muralha cair. Aí você vai no terceiro dia e vai no final e quer que a muralha caia. Mas você só marchou 2, são 7. Fidelidade é começar do primeiro e chegar até no 7º. Aí a muralha cai. Senão você é infiel.
Fez um propósito de rezar o texto todo dia, rezou 2, 3 dias, tem um mês que não reza, você é infiel. Aqui diz que fidelidade é fruto do Espírito. Pentecostes traz constância, disciplina, fidelidade. Outro fruto, brandura. Eu olhei no dicionário o que é brandura. Brandura é a pessoa que não se irrita, que não tem ódio, que não se vinga da outra, que não sacaneia. Que às vezes a pessoa aguarda calada e depois se vinga. Não, a brandura, a pessoa foi abrandada, o coração dela é puro, tá livre. E a temperança é o autodomínio. O que é o autodomínio? Tem gente que ri escandalosamente, mas depois fica depressivo, que parece que vai morrer. Você precisa achar o equilíbrio. O equilíbrio é nem ficar demais, nem ficar de menos. O equilíbrio se chama temperança. A temperança é têmpera, é achar o ponto correto do seu comportamento. Então vou ler de novo. Caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança. Quem traz isso? O Espírito Santo, porque são frutos do Espírito. E olha a correção de Paulo para nós. Prepara para aplaudir. Se vivemos no Espírito, andemos, pois, então, de acordo com o Espírito também. Pode aplaudir aí na sua casa. Pode aplaudir. Aplaude vocês aqui também. Glória a Deus. Aleluia. Paguei eles R$50 para aplaudir. Então, Paulo termina o raciocínio dizendo, se quem recebe o Espírito Santo tem essas 9 coisas, então, por favor, quem recebeu o Espírito, ande no Espírito também. Senão é só sintoma, não é efeito. Nossa, nós vamos chegar no final dessa pregação triste. Vai ficar parecendo que a gente nunca foi batizado no Espírito Santo. Mas a gente vai pedir. Hoje nós não vamos pedir o sintoma, não. Hoje nós vamos pedir os efeitos. Nós vamos pedir, entra em mim como pessoa, terceira pessoa. E me possua. Uau. Sexta, deixa eu olhar a hora aqui. Parece nada. Sexta. Provoca em nós desejo, vontade. Jesus diz, Mateus capítulo 7, versículo 11, se vós que sois maus não é por causa de maldade não, é por causa do pecado original. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo para todo aquele que pedir. Então o Espírito Santo provoca em você uma vontade, um desejo. Você fala, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então você vai pedindo e vai dizendo, eu quero. A pessoa que recebeu o Pentecostes, ela tem uma sede insaciável. Não é isso que Jesus falou em João capítulo 4 para a samaritana? Se você beber da água que você vai tirar desse poço, você vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu vou dar, nunca mais vai ter que voltar aqui, porque o seu interior vai manar, blu, 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 um rio de água viva. Você vai começar a transbordar. Por isso que Apocalipse capítulo 22 diz, aquele que tem sede, venha a mim beber, de graça. Então a pessoa que recebe o Espírito Santo, ela não consegue ficar parada. Ela quer ler, ela quer estudar, ela quer crescer, ela quer progredir, ela quer tocar na profecia, ela quer mais, ela quer os dons, ela quer ser usada. Há um dinamismo nela, e é lindo. Então a pessoa quer mais, ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. Como é que você me explica? A pessoa que recebeu o Espírito Santo colocou o bumbum no sofá da casa dela e está lá esperando a morte chegar. Uma vez eu fui num retiro, me chamaram mesmo um tempo atrás, tem uns 17 anos para ir num grupo. Nossa, foi tão bom que nunca mais voltou. Espírito Santo é igual ao namoro, filha. Você vai namorar dia de sábado, vai apaixonando, começa aí terça e sábado, terça, sábado, domingo, terça, sábado, domingo, segunda. Quando você vê, você está vendo todo dia. Quando você vê de manhã e quer ver de noite. Aí você quer casar, porque você não consegue mais ficar longe. Pentecoste é a mesma coisa. Você começa em um grupo, 2 grupos, núcleo, intercessão, vigília, seco Jericó, todo sábado, domingo, teatro na missa, grupo de jovem, e tá de louvor, e seminário de vida no Espírito, e quarentena de São Miguel, jejum Daniel, e orando no monte, o povo vai dizer, você não sai da igreja. O negócio não é sair da igreja. O negócio é que o Espírito Santo provoca sede, e você quer mais. Por quê? Porque traz uma realização pessoal. Então eu não consigo entender a pessoa que tem que ter um pregador de fora, senão ela não vai. Alguém tem que cutucar ela, senão ela não vai. Se não lembrar dela que tem retiro, ela não vai. Se não passar para dar carona, ela não vai. Essas coisas não conseguem entrar na minha cabeça.
Você tem que chegar no ponto onde todo mundo está dizendo para você não ir, e você manda todo mundo para merda e vai. Enquanto você estiver no ponto onde todo mundo quer que você vai, e você não consegue ter força para ir, você está na estaca zero, bebê. Você está na estaca zero. Então, os sintomas não produzem isso aqui. O sintoma não produz essa sede. O que produz esse desejo de clamar ao Pai, dizendo, me dá uma porção dobrada do teu Espírito. Que foi isso que aconteceu com os apóstolos. À medida que eles iam sendo perseguidos, eles diziam, eu quero o Espírito Santo em dobro. Agora eu não quero um só não, eu quero em dobro, em dose dupla. Essa sede é Pentecostes, senão é só sintomas. Última. Quantas horas mesmo? Ok. Então estou dentro da minha hora. Último efeito de Pentecostes. Ele cria laços de comunhão. Laços de comunhão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Pentecostes não aconteceu na sala de uma casa com alguém sentado no sofá sozinho, não, tá? Ele aconteceu com 120 pessoas reunidas. Você sabe o que isso significa? Que Pentecostes é ajuntamento. Pentecostes é agrupamento. Pentecostes é comunhão. Todas as vezes que você vê Paulo falar, é a segunda leitura de hoje, tá? Segunda leitura de hoje, dia de Pentecostes. Toda vez que você vê Paulo falar do Espírito Santo, ele diz assim, a um Deus chamou para ser profeta, ou apóstolo, mestre, doutor, mas para o bem comum da igreja de Cristo. Por que o Espírito Santo está nadando de braçada? É para o bem do ajuntamento, da comunhão, do agrupamento. Não é da carreira solo, nem da solidão. É da junção de pessoas. Depois, o final da segunda leitura de hoje vai dizer, a uns o Senhor deu o dom de curar, de libertar, de expulsar demônio, de curar os enfermos, parará, parará. Tudo isso para a edificação do corpo de Cristo. Qualquer obra que o Espírito Santo fez a partir de Pentecostes não é obra individual, é obra coletiva. O Espírito Santo nos faz procurar um grupo, procurar uma comunidade, procurar uma paróquia, procurar um pastoral, pagar o dízimo da gente, ter um confessor, ter um padre. Ele provoca ajuntamento, agrupamento, comunhão. Ninguém recebe o Espírito Santo para ficar em casa com a bunda no sofá orando em línguas. Recebe o Espírito Santo para vender o sofá e procurar uma coisa para fazer. Então é um processo de ajuntamento, agrupamento. Isso é tão sério, eu não sei se você sabia disso. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, conta uma história interessante. Um rapaz chamado Simão, quando viu os apóstolos colocando a mão na cabeça das pessoas e elas sendo batizadas, ele encantou com aquilo e falou, uau, quanto que vocês cobram para me dar esse poder também? Mas Pedro ficou tão irado, mas tão irado, que Pedro amaldiçoou o cara, o Simão, e amaldiçoou o dinheiro dele. Mas eu não vi maldade nele não, coitado. O cara era pagão. Quando o cara viu o poder que os apóstolos tinham, falou, quanto que é para ter esse poder também? Ele ofereceu dinheiro para comprar aquele dom. E aí Paulo fez questão de dizer, maldito seja você e o seu dinheiro, porque o que você está enxergando aqui é a manifestação do corpo de Cristo. Quando a gente se juntou, quando a gente tem comunhão, quando cada um junta com o seu dom, com suas habilidades, acontece Pentecostes, que é o que você está vendo aqui. Portanto, se você está afastado da igreja, se está afastado de tudo... E não vem com esse papo não, gente. Nós estamos... distanciamento social não é distanciamento espiritual. Nós aqui, por exemplo, nós moramos em comunidade. Já tem semanas que eu não vou lá na fazenda. A fazenda está a 85 quilômetros daqui. Nós não estamos morando na mesma terra, mas nós somos comunidade de vida. A nossa comunhão é de carisma, é de alma, de oração, de contatos. Mas eu tenho semanas, meses que eu não vejo alguns irmãos meus. As pessoas olham para mim, para o Eduardo, e acham que a gente mora junto. Eduardo, não recado para o Moisés aí, nós não somos amantes, não, nós somos irmãos de comunidade. Ele mora com a família dele, eu moro com a minha. Nós moramos na mesma cidade, a gente chega a passar uma semana, 10 dias sem se ver. Porque ele está correndo nas coisas dele, eu estou correndo nas minhas. A nossa comunhão não é presencial, não. Então por que a igreja está fechada e a comunhão acabou? A comunhão para o seu pároco, ela vai além de você ir na missa. Vai além. Nós tivemos troca de bispo. Eu nem sei se o bispo sabe quem eu sou ainda. Mas na Semana Santa eu estava de Covid, fiz questão de participar das lives com o bispo na catedral. Eu sei do direcionamento dele, eu sei do que ele falou, porque ele é o pastor. Para que eu fiz isso? Para gerar comunhão.
Ele não sabe quem eu sou, mas ele é o meu pastor, eu fiz comunhão com ele. É assim que as coisas funcionam. Então, Pentecostes gera comunhão, agrupamento, ajuntamento. Não é divisão. Se tem divisão, não é Pentecostes. Então, para terminar, o que eu falei? Arrependimento ou aquebrantamento, senhorio, paz e gozo, que é alegria, intimidade, virtude, vontade e desejo e comunhão. Eu falei de 7 coisas que, olhando para a minha geração, é Pentecostes. Olhando para a geração de hoje, elas não têm isso. Porque ficaram nos sintomas e não experimentaram o poder sobrenatural do Espírito Santo. Hoje eu queria que a gente fizesse uma oração diferente. A gente não vai só, Senhor, manda o teu Espírito. Não, Senhor, nos atualiza os efeitos de Pentecostes. Nos coloca na profundidade da efusão. Talvez na sua casa o coração não vai disparar, a mão não vai suar, você não vai repousar. Talvez não vai. Mas eu quero que a hora que terminar a nossa transmissão, daqui a pouquinho, depois da oração, você diga assim: eu não senti nada, mas eu fui transformado. Parece que morreu uma pessoa e nasceu outra. Quando você amanhecer amanhã, segunda-feira, todo mundo que convive com você vai dizendo, não é você. E você vai dizer, eu acho que não é mesmo não. Isso é Pentecostes. Isso é Pentecostes. Amém? Glória a Deus.